Esse cara que está aqui do meu lado, Alexandre Corrêa, é um dos grandes especialistas em longevidade, né? Revolução Prateada, tem o livro da longevidade inteligente. E esse é um tema muito importante, né? As pessoas, cada vez que passam, vivem mais. E ao viver mais, muitas acabam trabalhando mais, seja por necessidade, seja por prazer, seja por qualquer razão. Mas eu tenho uma curiosidade, e essa pessoa aqui é a melhor pessoa para me responder. Alexandre, considerando essa longevidade que o mundo vem encontrando nessa nova realidade, até quando as pessoas vão trabalhar? Elas vão trabalhar durante ainda muitos e muitos anos? Sim, Marcelo, a tendência é que a gente trabalhe cada vez mais. Isso não necessariamente precisa ser uma má notícia. O fato é que se a gente vai viver vidas de 80, 90, 100 anos, que cada mais vezes nós levaremos, né, são estatísticas crescentes, vai ser impossível se aposentar aos 48, 50, 52, como até pouco tempo atrás se aposentava, porque essa conta não fecha. Tem outra coisa. As famílias agora estão tendo 2, 1, nenhum filho. Isso afeta a previdência também, porque são as pessoas jovens que até hoje sustentam quem está aposentado. E ainda tem outra coisa. Dizem que as relações de trabalhos formais, aquelas que contribuem para a previdência, elas estão se esfarelando, tem cada vez mais pessoas que trabalham informalmente, isso vai pesar ainda mais para o sistema. Ou seja, do ponto de vista previdenciário, essa conta de trabalhar até 55, 60 não funciona. A legislação de quase todos os países está empurrando isso para 65, 67. A tendência é que continue crescendo, né? Agora, independente dessa questão financeira, previdenciária da aposentadoria, essa questão de a gente ter ganho um bônus aí de 20, 30 anos a mais de vida traz uma série de outras implicações para a gente, né? Uma delas é que a gente vai ter muitas outras profissões. Vai ser muito difícil você começar numa profissão com 25 anos de idade e aposentar com 65, 75. Eu, por exemplo, uma vez fui contar, eu já tive 9 reencarnações profissionais. Assim, fui escriturário, fui bancário, publicitário, ainda sou palestrante, agente de viagens. E você tem várias ao mesmo tempo também. E aí, eu tenho vários ao mesmo tempo. Então, assim, e tudo bem, vai ser cada vez mais o desenho, seja porque sua profissão deixou de existir, ou ela deixou de existir como ela era, ou porque você se viu infeliz numa profissão, numa escolha que você fez aos 20 anos de idade, não tem mais nada a ver com você mudou, né? Ou seja, a gente vai ter muitas outras profissões, a gente vai ter que trabalhar por mais tempo, e eu acho que essa vida mais longa vai desencaixotar o sisteminha de vida que ensinaram pra gente que era certo. Até os 7 você tem que brincar, dos 7 aos 20, 18 você vai estudar, dos 20 a 50 você trabalha e depois você se prepara para o desembarque. Acho que vai cada vez menos fazer sentido isso. Acho que você vai ter que estudar para toda a vida, porque as coisas estão mudando, você precisa se manter ativo. Tem gente, Marcelo, fazendo aposentadoria intermediária transitória. Tipo, vou aposentar dos 25 aos 26 para repensar a vida. Sabático. Um ano sabático. Tipo, e o muito louco que ano sabático quem fazia quem tinha 60 anos de idade. Exato. Agora o moleque de 24 tem ano sabático, né? Ou seja, é uma outra configuração. Então, acho que uma vida mais longa, ela implica não só em trabalhar por mais tempo, mas por a gente embaralhar essas fases da vida que antigamente estavam muito encaixotadas também. Como você observa isso, Marcelo? Cara, eu não tenho nenhuma dúvida que uma das maiores crises, dificuldades sociais que o mundo já está passando e vai passar ainda mais é a questão previdenciária, não tenha dúvida. Então é provável que quando a gente olha por esse lado, as pessoas precisem trabalhar mais, por mais tempo, porque elas vão demorar mais para aposentar. Isso é fato. Mas eu não quero nem me prender tanto nesse ponto, porque eu acho que um dos elementos que também eu costumo observar é que o envelhecer mudou. Né? Eu sempre presto atenção quando eu vou no shopping, em algum lugar onde precisa estacionar o carro, tem aquela marcação no chão, numa plaquinha de vaga de idoso, né? E eu acho engraçado aquele desenho, aquela iconografia do idoso, é um cara corcunda com uma muleta, assim, né? Escrito assim, 60 a mais. Eu falei, cara, pessoas com 60 anos, a grande maioria não está de muleta nem corcunda, né? Então, envelhecer mudou. Antigamente, uma pessoa de 60 anos, realmente, ela estava preparando para o desembarque. Hoje, ela está, talvez, no auge da sua capacidade intelectual, né? Visto a sua experiência e também a sua energia. Então, considerando isso, eu acho que faz sentido também essas gerações
mais antigas quererem trabalhar mais, é justo. É lógico que tem casos e casos. Eu estava conversando outro dia com um amigo aposentado e a gente falando justamente da crise da Previdência, ele falando, Marcelo, mas é uma judiação. Uma pessoa idosa, cansada, tem que trabalhar muito mais tempo para sobreviver. Sim, é uma judiação. Mas, eu concordo, mas não é esse o ponto. O ponto é que tem gente que aos 70 tem um vigor físico que ela quer trabalhar, ela não quer parar de trabalhar. Tanto que nessas encarnações de carreira, tem muitas pessoas que seguem um trabalho tradicional, registrado em carteira, e se aposentam aos 60, 63, 65, e depois vão começar uma outra carreira, Sim. uma carreira de empreendedor, uma carreira PJ, porque tem energia. Então, eu penso que sim, também, as gerações daqui para frente, elas vão trabalhar cada vez mais, não só pela necessidade, pela dificuldade previdenciária, por precisar de dinheiro, mas também porque elas vão tendo energia e percebendo que elas têm também uma missão a cumprir quando estão mais velhas. Agora, o que eu acho, o que não é saudável é a pessoa trabalhar até morrer por não ter o direito de descansar. Aí isso é muito, muito cruel, assim. Então aí fica essa reflexão também, considerando que as previdências ficarão cada vez mais complexas, talvez você tenha que planejar o seu futuro. Talvez você que hoje é jovem, que tenho certeza que não pensa nisso, tem que começar a pensar do tipo, quando que eu vou querer parar de trabalhar? Ou se um dia eu precisar parar de trabalhar, por qualquer razão, como é que eu vou viver? Então eu acho que esse assunto é um assunto que todas as gerações, inclusive os mais jovens, precisam pensar muito para que a gente não trabalhe apenas pela necessidade de ter o que comer ou ter que comprar o remédio para mim mesmo, mas que seja pela necessidade de produzir, de criar, de estar com pessoas. Aí é legal, aí vale a pena, né? Verdade, você tocou num ponto muito importante que é o planejamento. Né? Quando a gente é jovem, o futuro parece uma coisa abstrata, o futuro longe, o futuro dos cabelos brancos parece um marcador que nunca irá chegar, distante demais, né? E para essa nova geração, acho que nem existe aposentadoria para eles, porque é um conceito completamente defasado. Assim. Em primeiro lugar, eles não se enxergam trabalhando 30, 40 anos numa empresa, né? Muitos não se enxergam trabalhando, inclusive. Eles não veem as relações formais, eles nunca que eles aceitarão essa história, vou esperar 65 anos para aproveitar a vida, eles querem aproveitar a vida agora, né? Existe uma certa incerteza com o futuro também, que faz com que talvez muitos tenham um certo imediatismo, de querer ter experiências, aproveitar a vida agora. Eu me lembro que na minha época, o ato de você entrar num avião era uma coisa muito sofisticada, muito de classe média alta. O fato de você ir para o exterior, então, era uma coisa doidíssima. Assim, quase né? inalcançável. E hoje a gente vê jovens, eu não estou falando de jovens de classe alta, assim, jovens que se programam e quando vê estão em outro lugar. E eu acho super bacana isso, que eu sou entusiasta, eu amo viajar. Mas assim, mas você vê a ênfase que eles dão. O problema é que por mais que eles achem, esse jovem de 25 anos, que nunca terá 65, você terá 65. Eu vou te falar mais, você vai ter 85. Existe 15% de chances, se você for mulher, por exemplo, e for jovem hoje, de você chegar aos 100 anos. E eu acho que uma vida de 100 anos, eu escrevi sobre isso, né? Longevidade inteligente, requer um protagonismo da sua vida. E uma dessas áreas, além de saúde, de relacionamentos, de protagonismo, de intelecto, uma dessas áreas é dinheiro. Não é? É importante que você cuide dessa questão. A gente sabe que a Previdência Oficial, a menos que você tenha o privilégio, passou num cargo executivo que tem uma previdência complementar, ou num cargo federal que tem um regime especial, a tendência de quase todo mundo, quando aposenta, cai a renda brutalmente, não é? Então, acho que é importante que você planeje isso, e eu tenho visto uma franja desses jovens, não é a maioria, coisas que não tinham na minha época, ouvindo investidor financeiro, de viver de renda, de investimentos, de fundos imobiliários, que é uma coisa que não existia. Então, verdade. Apesar de existir uma preocupação com essa geração, eu vejo que tem uma parcela dessa que já tem esse olhar, até mesmo para não ter que trabalhar até os últimos anos da vida. Então, acho que é um mundo novo, um mundo com muitas possibilidades, mas o fator fundamental numa vida de 80, 90 anos é você ter o leme e o controle da sua própria vida.